Bom dia, povo da Escola Bíblica Dominical. Estamos de volta para mais um estudo e, conforme eu falei, hoje com o pastor Ricardo, trazendo o tema Como Controlar a Ira. Um bom estudo, que Deus abençoe, um domingo abençoado para todos. Graças e paz, queridos. Nós vamos estar tratando hoje um assunto assim bastante interessante e parece uma coisa simples de se lidar, mas controlar a ira não é para qualquer um, não. Via de regra, nós que temos uma vida secular, nos envolvemos com esse dia a dia, passamos por umas situações que muitas vezes a gente não sabe muito bem o que fazer. O tema de hoje e a lição de hoje, eu gostei muito da lição porque ela nos dá assim, um caminho que facilita bastante a nossa compreensão, o nosso entendimento de como nós devemos proceder para não passarmos do ponto, porque nos irarmos certamente iremos, mas a palavra de Deus diz que nós devemos ou podemos nos irar, mas não devemos pecar. E como que se pode fazer isso? Muito bem. A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, nós encontramos um texto que diz o seguinte, o versículo 17 e 18, ele diz assim: não andeis como gentios na vaidade. Eu não vou ler o texto todo. Separados da vida de Deus. Verso 19. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução. O verso 25 diz assim: deixar a mentira, falar a verdade, porque somos membros uns dos outros. Isso é uma recomendação do apóstolo. E o verso 26 e 27 culmina no tema, no versículo-chave da nossa lição, que diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Então, queridos, nós estamos diante de alguns versículos que nos orientam como devemos proceder. A introdução da nossa lição diz assim: não é fácil definir indignação, ira, cólera ou fúria. Entretanto, sabemos bem o que esses sentimentos produzem. Seja qual for a forma de expressão ou o motivo que provoque essas reações, sabemos que é preciso dominá-las antes que elas nos dominem. Tendo como base o versículo-chave, esse que nós acabamos de citar, a pergunta que buscaremos responder nesse estudo é: será que existe alguma situação adequada e uma maneira apropriada de expressarmos esse tipo de emoção sem incorrermos em pecado? Como ficaremos irados sem pecar? Muito bem. O apóstolo Paulo parece que não era aquele personagem que tinha um procedimento, ou pelo menos uma característica de uma pessoa muito calma. E eu vejo que muitos homens que têm produzido boas coisas, que têm conseguido grandes conquistas, principalmente se falando em reino espiritual, eu vejo que esses homens são homens que têm uma certa pegada mais forte. Pessoas que são mais incisivas em suas palavras. Mas vejam bem, ser incisivo, ter uma pegada mais forte, ter um procedimento um pouco mais rude na hora de tomar determinadas atitudes, não significa que você está pecando. E aqui eu estou falando sobre uma questão simples de tocar um negócio, de gerir uma empresa, de ser um gestor de uma igreja, ser um líder espiritual. Mas na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente está sempre sendo bombardeado com essas questões e a gente precisa aproveitar o que a Bíblia nos ensina e como devemos proceder para isso. O capítulo 1 da nossa lição fala sobre a ira tolerada. Diz assim:
Admite-se que a ira é uma reação normal, que pode ser tolerada e às vezes até justificada, não sendo essencialmente pecaminosa. O apóstolo Paulo reconheceu isso ao dizer que você pode irar-se, desde que não cometa pecado. Nós sabemos que até mesmo Jesus teve os seus momentos de indignação, tendo manifestado essa reação sem cair na iniquidade. E não só o filho, mas também o pai tem manifestado a ira na forma de uma justa indignação contra o pecado e contra os filhos da desobediência. Mas apesar de toda essa aparente permissão, temos que reconhecer que a ira de Deus é perfeitamente justa e justificável, enquanto a ira humana é quase sempre injusta e injustificável, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 20. Vou repetir. Porque a ira de Deus não produz a justiça de Deus. Desculpe, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então vejam bem, de que adianta a nossa ira? Aonde ela vai nos levar? O que nós podemos fazer com as nossas atitudes de ira? Porque, como diz o texto de Tiago, a nossa ira, ela não produz a justiça de Deus. Por quê? Porque quando nós iramos e passamos do ponto, certamente nós já entramos pelo lado do pecado. Certamente nós já entramos por aquela questão que o apóstolo diz, não pequeis. E como fazer com relação a isso? Observando a forma como Jesus agiu, a forma como os apóstolos agiram, a forma como um crente precisa agir. Há situações que são difíceis, mas para elas nós precisamos dar o tempo. Aprender a contar até 10, quando não deu para resolver até 10, conta até 1000. Mas antes de falar, de soltar uma palavra, de falar uma palavra torpe, de falar uma palavra desnecessária, pense muito bem no que você vai colocar, porque, como diz um ditado popular, palavra não tem rabo. Ou seja, ela saiu, não tem mais como. E você pode causar um grande estrago. É por isso que nós precisamos pensar para que a nossa palavra não seja uma palavra pecaminosa, para que não nos leve a atitudes pecaminosas, para que nós possamos continuar mantendo o nosso comportamento de cristão. Às vezes essas coisas são muito difíceis. Às vezes você já pecou até no seu pensamento. Como diz a palavra de Deus, nós podemos pensar por pensamentos, palavras e obras. Mas quando nós pecamos apenas no nosso pensamento, ainda tem um conserto, porque é o meu caso, é o meu problema com Deus. Mas quando eu peco por palavras, eu já estou atingindo as pessoas que estão me ouvindo. E posso levá-las não só a serem agredidas, como também se tornarem pecaminosas. Por quê? Porque vão tentar responder a essa situação que eu provoquei. Então é importante nós termos esse controle do que nós fazemos e termos essa ira tolerada. Amém? Queria saber se tem alguma pergunta aí dos nossos interlocutores, os universitários presentes. Não? Então nós vamos dar sequência. O motivo da ira precisa ser justo, continuando falando sobre essa ira tolerada. Não devemos encorajar esse tipo de sentimento, mas algumas situações parecem realmente merecer algum grau de indignação da parte de um servo de Deus. Por exemplo, temos aqui alguns exemplos. Moisés, ele deveria ficar indiferente quando ele desce da montanha, quando ele desce do Monte Sinai e encontra o povo todo fazendo atrocidades? Ele deveria deixar isso quieto? Devemos ficar indiferentes diante de uma flagrante injustiça cometida contra um inocente, um idoso, um indefeso, uma grávida, um deficiente, enfim. Devemos ficar indiferentes ao vermos o santo nome do Senhor ser enlameado, desonrado e ridicularizado ou blasfemado?
Seria essa a nossa atitude? Ficarmos indiferentes? Ou devemos ficar indiferentes e em silêncio quando presenciamos atos vergonhosos, maldosos e violentos sendo cometidos contra os justos? Enfim, eu penso que há uma justificativa para a ira. E nós devemos nos irar. O Senhor Jesus um dia entra no templo, encontra ali os homens fazendo comércio daquilo que deveria ser santo. Eles estavam ali desonrando a casa de Deus. Eles estavam fazendo atrocidades dentro da casa de Deus. E Jesus não aguenta aquela situação e ele se ira com aquilo. E ele toma a atitude de quem está indignado com o que está acontecendo. Então nós precisamos sim tomar esse tipo de atitude de indignação com as coisas erradas que nós enxergamos. Mas essa ira precisa gerar uma conduta adequada. É o ponto 2 aqui do nosso capítulo 1. O furor destemperado de um momento de cólera é capaz de perturbar o nosso julgamento e nos levar para além dos limites da razão. Se a indignação não se expressar na forma de uma exortação saudável e restauradora, é melhor contê-la antes que falemos o que não devemos ou façamos o que não podemos. Há pessoas que não conseguem se controlar emocionalmente e demonstram fisicamente o seu estado de indignação, de ira, através de agressão verbal ou até mesmo física. E isso torna-se uma brecha para que o inimigo coloque o que há de pior no seu coração. Temos alguns textos aqui, Provérbios 16, 21. Eu até vou pedir que algum de vocês, por favor, leia esse texto de Provérbios 16, 21, 14, 17 e 29, 22, porque eles são importantes para a nossa compreensão do que está sendo falado nesse momento. Mas enquanto eles encontram, eu só vou comentar esse texto. Se a sua indignação vai a um ponto em que você perde o sentido da coisa e fica pronto para cometer uma atrocidade com as suas palavras, então é melhor calar-se, é melhor esperar, é melhor aguardar para não fazermos com que o pecado nos alcance, para que não venhamos a dar brechas para o inimigo, porque quando nós damos brechas para o inimigo, ele mete o pezinho, imagina uma porta entreaberta, ele mete o pé e ele vai conseguir entrar. Então, melhor a gente não catucar o diabo com vara curta, também um outro ditado popular. Provérbios 16, 21. 21. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O sábio de coração é chamado de prudente, e a doçura no falar é chamada? Aumenta o saber. Aumenta o saber, aumenta o conhecimento. Provérbios 14, 17. Quem é irritadiço faz tolices, e o homem cheio de astúcias é odiado. E isso tudo nos mostra exatamente o que a gente está falando, que o ponto número 2 aqui, que a ira precisa de gerar uma conduta adequada. Nós, então, quando nós passamos do ponto, nós geramos consequências terríveis. Pastor, eu creio que cada homem deve se conhecer, tentar se conhecer, né? Porque muitas das vezes não é fácil se controlar. Até eu entraria aqui no temperamento. Há pessoas que ele vai se aborrecer, vai se entristecer, vai guardar aquilo com ele, vai sofrer. Tem outros não, que eles são explosivos e queira ou não queira, a sociedade é assim. O escritor aqui embaixo vai dizer que é questão de caráter. Eu não concordo muito, porque você explodir por uma razão qualquer não quer dizer que você não tem caráter. É uma questão de criação, é uma questão de temperamento, é uma questão do momento. Então, esse é meu pensamento. O que você acha? Eu acho que, inclusive, a questão do temperamento é um dos fatores fundamentais para que a gente tenha essa divergência de atitudes. O apóstolo Paulo provavelmente era um homem sanguíneo, provavelmente. É lógico que dentro dessa questão dos temperamentos, ninguém é totalmente sanguíneo, ou totalmente fleumático, ou totalmente colérico, enfim.
Todos nós temos um pouquinho de cada coisa. E nós precisamos aproveitar esse pouquinho de cada coisa para que a gente crie um tempero. E as nossas respostas, independente do nosso tipo de temperamento, elas possam ser adequadas. Pode ser que o colérico se exploda, fale mais alto, grite, tome atitudes mais severas, mas pode fazer isso sem pecar. Pode fazer isso sem desonrar a pessoa. Sim. E eu acho que essa é a principal forma de nós agirmos, não desonrar o nosso semelhante. Eu vejo às vezes acontecendo em algumas situações, tem alguns funcionários e alguns líderes desses funcionários que passam do ponto, desonram, xingam e maltratam, enfim, e algumas pessoas chegam a comentar, pegou pesado. E às vezes esse pegar pesado é sério. Agride, desfaz a imagem da pessoa. Para algumas pessoas isso pode chegar de uma forma até cruel, trazendo assim uma autoestima, um trauma, né? Derrubar a sua autoestima, enfim. Às vezes os nossos exageros podem causar problemas para as outras pessoas. Posso fazer um comentário? Claro. Eu acho que cabe bem aqui a frase de Aristóteles, que diz que qualquer um pode irar-se. Ele fala zangar-se, mas aqui dá para entender também a ira, né? Qualquer um pode irar-se, isso é fácil. Mas irar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo, isso é mais difícil, né? Ou seja, porque a ira, eu vejo que ela está inerente na natureza humana. Ela faz parte de uma das emoções básicas do ser humano, assim como a emoção do amor, da paixão, né? A ira, ela está lá no ser humano. A Bíblia diz que Moisés ele é reputado como o homem mais manso da terra. E ele se ira lá e bate na rocha. Né? E porque isso está na essência do homem. Em algum momento a ira ela vai ser despertada. Aí Aristóteles diz, isso é fácil, isso pode acontecer com qualquer um. Mas agora, pelo motivo certo, na hora certa, com a pessoa certa, né? Ou seja, na situação adequada, isso demonstra o autocontrole, para que a ira não seja uma ira fora dos limites. Às vezes não é o lugar para a pessoa se irar, às vezes a pessoa se ira com uma pessoa que ela não deve se irar, porque às vezes é um superior, às vezes é uma situação em que ela não consegue se conter e que pode gerar esse monte de problemas aí. Então eu penso que essa frase de Aristóteles aqui, cai como uma luva, né? E na medida certa, né? Na medida certa. Porque às vezes a gente, como a gente acabou de ler aqui atrás, a gente vai se indignar com algumas situações. A gente vai se indignar com pessoas que cometem, né, atrocidades contra os outros. E a gente precisa ter o controle para a gente não passar do ponto, né? Inclusive o número 3, o ponto 3 aqui desse capítulo 1 que a gente está estudando, diz assim, a ira deve ser mantida sob controle. Em circunstância alguma, o domínio próprio deveria ser sacrificado em nome da emoção. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, inclusive pela ira. Está lá em 1 Coríntios 6, 12. Precisamos aprender a ser prontos para ouvir, tardios para ficar irado. Tiago, capítulo 1, versículo 19. É um texto também que nos ensina. Tem um tempo para todas as coisas. Nós sabemos disso, a Bíblia fala sobre isso. E há o tempo de ouvir, há o tempo de falar e há o tempo de irar. E a gente precisa aprender a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Muitas vezes nós nos aborrecemos e, via de regra, a maior parte das vezes nós já tomamos a nossa postura sem sequer dar tempo de ouvir a posição da pessoa. Podem ter cometido um mal contra a gente, pode ser que inadvertidamente, pode ser que sem intenção a pessoa cometeu um mal contra nós e nós já julgamos. E aprendemos agora há pouco que o nosso julgamento não tem sentido. O julgamento do homem passa muito longe do julgamento de Deus, porque Deus sabe. E às vezes a gente imagina e a gente julga sobre o que a gente imagina. Isso é um problema muito sério. Isso é complicado. Então o texto que nós estamos lendo diz assim: assim evitaremos muitas situações constrangedoras e conflitos desnecessários.
se nós estivermos prontos para ouvir e tardios para ficarmos irados. Pastor, a minha tradução aqui de Tiago no C9, ela fala também tardio para falar. Né? Pronto para ouvir. Não, na verdade é porque o texto aqui cortou, mas são, né, 3... Para falar e ficar irado, né? Exatamente. E muitas atitudes que a gente toma, assim como o Machado falou, depois a gente se arrepende. Então elas estão ligadas a esse imediatismo, né? A gente querer logo, você vê uma situação de injustiça, você vê uma situação de afronta e você logo quer tomar uma decisão sobre aquilo, ao invés de pensar. E na maioria das vezes os problemas que a gente tem, no dia seguinte, ele já não tem aquele peso, você já está diferente em relação a eles, né? Até em relação a casal mesmo, né? Agora na quarentena, a gente está muito junto. Nem olha. A gente está muito junto. Então, às vezes, um faz uma coisa e o outro briga. Aí a gente chega, a gente sempre pede desculpa, tem que se humilhar, né? Se tivesse tido domínio próprio, não precisava se humilhar depois. A gente chega, poxa, desculpa, não precisava ter falado assim. Às vezes é uma bobeira, a louça, uma coisa boba. Mas por quê? Porque a gente quer agir imediatamente. Se você esperar o tal do contar até 10, né? Eu admiro muitas pessoas que são assim, sabe? Que conseguem ter longanimidade, temperança, paciência, isso tudo é fruto do Espírito, né? E a gente vai trabalhando isso. Eu creio que a boa obra que Jesus começou vai se aperfeiçoando. Eu creio que o que eu era 20 anos atrás, hoje eu já consigo me controlar melhor, né? Então, a gente vai aprendendo. O tempo é o melhor remédio para muitas coisas, né? Completando esse capítulo 1, nós temos 3 perguntas que a gente deve responder para a gente mesmo. O que nós dizemos quando estamos irados? O que fazemos quando estamos irados? Ou o que sentimos quando estamos irados? Então, o que nós dizemos, se são palavras ofensivas, se nós explodimos em linguajar torpe, lançamos acusações e ameaças, o que isso vai satisfazer ao problema em si? Talvez possa satisfazer o nosso ego, mas resolver o problema não vai. Sair xingando as pessoas e tomando atitudes desnecessárias não vai. O que fazemos quando estamos irados? Buscamos a vingança? Ameaçamos? Essas coisas são muito normais, naturais. Acabamos fazendo isso, trazendo inclusive à tona coisas do passado, tentando fazer com que isso venha tomar forma, né, naquele assunto, para que a gente possa sair com a vantagem. Eu gosto muito de um texto da Palavra de Deus que diz que nós devemos sempre considerar os outros superiores a nós mesmos. Mas como isso é difícil, né? Porque falar é fácil. E a Bíblia ela é toda assim. O texto, se a gente pegar essa revista hoje e lermos ela de cima embaixo, a gente vai aprender tudo sobre como não extrapolar na ira. Mas a gente pode só ler, achar muito bonito e continuar vivendo a vida da forma como a gente vive. Então, a gente levar e considerar as pessoas superiores a nós mesmos é difícil, porque, via de regra, quando compara, a gente quer achar alguma coisa na pessoa que seja inferior a mim. Mas eu sou melhor do que ele nisso. Eu sou mais bonito, eu sou maior, eu sou mais forte, sou melhor no futebol, enfim. Essas coisas são normais, mas não deveriam ser. Quando o apóstolo Paulo nos ensina para considerarmos os outros superiores a nós mesmos, ele está dizendo que nós temos que ser simples, que nós temos que posicionar como cristãos. Então, quando nós estamos irados, nós temos algumas tendências, né? Na terceira pergunta, o que você sente quando está irado? Se você se sente no direito de julgar a todos, inclusive os atos de Deus. Temos aqui no texto uma lembrança sobre Davi, né? Que cometeu tolice ao indignar-se contra uma decisão de Deus, no caso lá da arca, né? Como é que é o nome do homem lá? Uzá, né? Quando a arca ia cair, Uzá tentou segurar e ele foi morto. Davi se indignou com aquilo, ficou aborrecido, não quis mais saber da arca, quer dizer, perdeu a bênção, a arca foi para a casa de outro, aquele foi abençoado, Davi pagou um preço por ter, né, se indignado contra uma atitude de Deus.
Então nós não podemos ter esse tipo de comportamento. A gente precisa saber que tudo tem o seu tempo determinado. O capítulo 2, nós vamos então estar falando sobre a ira condenada. Essa que nós devemos abolir de nossa vida. Embora tenhamos na recomendação de Paulo em Efésios uma aparente tolerância à indignação, fiquem irados e não pequem, é bom lembrarmos que o seu conselho não para aí. Ele diz assim: não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. A orientação é para que não deixemos que um breve momento de ira se transforme em uma animosidade permanente. Então vejam bem, não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Quando eu me casei, eu pensava que, tipo assim, eu briguei com a minha mulher de manhã, até a hora de dormir eu tenho que resolver esse problema. Seria ótimo. Mas eu descobri que nem sempre dá para ser assim. Eu descobri que às vezes a gente precisa aprender algumas lições, tomar um chá de calmante para a gente poder voltar às boas. E às vezes passam-se alguns dias ou alguns momentos. No começo passavam alguns dias. Ela reclama disso até hoje. Perdoe, tá, meu amor? Mas hoje a gente resolve muito mais rapidamente as nossas desavenças, as nossas diferenças que às vezes acontecem. Mas não deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira significa que a gente não pode permitir que isso seja um ponto final. O sol se pôr, ele representa o final de um dia, o final de um tempo, o final de um período. E o sol se pôr sobre a nossa ira é como se nós estivéssemos então colocando um ponto final naquele assunto. Nesse eu não falo mais, vou colocar ele debaixo de um tapete, vou jogar ele dentro de um armário e não vou falar mais nisso. Não funciona, não vai funcionar. Até porque quando você for colocar o segundo problema dentro do armário e você abrir a porta desse armário para colocar esse segundo problema, muito provavelmente aquele primeiro vai saltar em cima de você. E os problemas vão se acumulando. Então, é ponto final sim. Acabou o problema, zerou o problema, vamos continuar a vida. E não simplesmente esconder o problema. Eu entendo assim que o texto do apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso para nós. Bom, a Bíblia não ensina a agirmos contra o nosso próximo, seja de que modo for. Pelo contrário, somos exortados a tirar qualquer tipo de sentimento negativo de nosso coração, pois a linha divisória entre a ira justa e a conduta pecaminosa é muito tênue. O melhor mesmo é seguir o conselho de Davi. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, e certamente isso acabará mal. Salmo 37, versículo 8. Bom, dentro desse capítulo 2, falando sobre a ira condenada, o ponto 1 diz assim: não deixe para amanhã o que pode resolver hoje. Essa semana falamos isso na Rede da Família, né, pastor? Sobre a procrastinação. Podemos aplicá-la perfeitamente aqui. Procrastinar, deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, empurrar com a barriga os problemas. Então, nesse nosso caso aqui da ira, também acho que não vale a pena deixarmos para amanhã o que nós podemos resolver hoje. Quem cultiva hoje sentimentos negativos em seu coração, em lugar de esclarecer os fatos, pode colher inimizade amanhã. Controle sempre o seu gênio. É tolice alimentar o ódio. Então, queridos, esse texto que acabamos de ler nos ensina a resolvermos os nossos problemas, a não alimentar o ódio, a não esperar uma colheita infrutífera no dia seguinte, uma colheita de coisas amargas no dia seguinte. Então é melhor resolvermos os problemas, encará-los, porque muitas vezes o nosso maior problema está em não tomarmos posição. Às vezes uma pessoa nos faz um mal e aquilo nos deixa muito amargurado e aquilo nos deixa irritados. E nós não procuramos a pessoa para tratar aquilo. Não tentamos retratar o assunto, não tentamos consertar o assunto. E o que acontece? Uma raiz de amargura vai tomando conta do nosso coração
E raiz de amargura, vamos imaginar aqui uma era. Planta uma era no muro e você vai ver como é que ela começa a brotar e subir. Daqui a muito pouco tempo ela fecha por completo o muro. Fica até bonito. Mas a raiz de amargura dentro do nosso coração, ela vai tomando forma e ela vai tomando conta de nossa vida, dos nossos sentimentos. Os nossos melhores sentimentos vão sendo destroçados. Eu penso que se nós permitirmos que a ira ou o ódio por alguma pessoa permaneça e a gente não resolve, a gente passa a ser detentor da vida daquela pessoa. Não que a gente esteja dominando ela, mas ela passa a fazer parte da nossa vida onde quer que nós vamos. O não perdoar é assim. Eu vou para a praia, a pessoa está na minha cabeça. Eu vou para o restaurante para comer, a pessoa está me enchendo a cabeça, eu começo a pensar nela. Eu vou para o esporte, enfim, aonde a gente vai, o que a gente está fazendo, aquilo está nos incomodando. Então a melhor forma de resolver isso é enfrente o seu problema. Procure o seu adversário. Procure essa pessoa que distratou você e converse. E você vai perceber como é que isso muda. Como isso faz bem. Faz muito bem. E eu tenho algumas experiências dessa natureza. E graças a Deus, eu tenho conseguido vencer. Não que eu não seja uma pessoa iracunda, todos nós somos, eu penso que todos nós somos. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina e, de certa forma, nos força. Às vezes, por causa da nossa posição de crente, tem hora que a gente quer explodir. A palavra de Deus já não tem mais sentido na nossa cabeça naquele momento. Mas o meu comportamento tem comprometimentos com outras pessoas e eu preciso tomar uma postura diferente. Então tem hora que a gente precisa só se lembrar desse último ponto. Se a palavra de Deus começar a querer falhar na sua cabeça e só vierem os problemas e as palavras ruins, e os pensamentos ruins, e os julgamentos, então se lembre que você tem um comprometimento com uma sociedade que te vê, que te enxerga, para a qual você deve ser referência. Pastor, e um conselho que eu dou à pessoa que chega nesse nível, vamos dizer, no seu caso você trabalha em obra, aquela coisa toda, etc. O melhor que tem é parar tudo, ir para casa, tomar um banho, assistir um filme, ler a Bíblia, ler um bom livro, porque se continuar a coisa começa a pegar. Então, melhor, como a Magali falou ainda há pouco, dá um tempo. E aí no outro dia tudo já está diferente. Com certeza. Tem hora que é melhor sair de perto do problema. E sair de perto do problema não é você esquecer o problema. É você ir tomar fôlego para depois resolver. Quando você toma fôlego e deixa as coisas acontecerem, tudo se resolve. Estou vivendo nesse momento uma situação em que o cliente está tomando umas determinadas atitudes que estão me incomodando, estão me prejudicando, e ela manda algumas mensagens no WhatsApp e eu pego e escrevo. Aí vou lá e apago tudo. Aí eu escrevo. Apago tudo de novo. Até a hora que passou todo o ódio, todo o furor, e eu posso responder de uma forma tão simples. Tá bom, vamos achar uma solução para esse problema. Mas a vontade não era fazer isso. A vontade era tomar atitudes diferentes. Mas assim as coisas vão acontecendo. Então, continuando aqui, nós temos o número 2 que diz assim, não provoque. Se existe uma ocasião em que precisamos agir com tato e diplomacia, é quando se está lidando com alguém de temperamento violento e pouca paciência. Falar com ele... Alguém lê para mim, porque infelizmente aqui saiu bem emboladinho. Falar com ele em tom de dura reprovação é provocá-lo. Por isso, com toda prudência e respeito, procure resolver sua questão, de preferência o mais rápido possível, antes que aquele que já está furioso se volte contra você. É isso aí. Às vezes uma resposta que você dá, ela faz toda a diferença e bagunça o relacionamento.
Provérbios, se não me engano, capítulo 15, versículo 1, se não me engano, tem essa recomendação aqui do texto, fala sobre a palavra dura, que suscita a ira, e a palavra branda aplaca o furor. Então, essa é uma questão que nós precisamos colocar em prática. Não provocar. Porque provocar vai trazer problemas para a nossa própria vida. Eu queria compartilhar um episódio que aconteceu comigo e esse tema de ira, irar-se, né, pode salvar a sua vida, como salvou a minha. Eu trabalho viajando, trabalho numa empresa de remédio, como todos sabem, e eu tinha o meu chefe era do Espírito Santo, e nós fazíamos reuniões lá no Espírito Santo, e chegávamos com antecedência, tinha um colega de Petrópolis também que ia comigo, e nós chegamos lá numa véspera de reunião, fomos a um restaurante à noite, chegamos tarde, que é uma viagem longa daqui para o Espírito Santo, e nós fomos a um restaurante, jantamos, e saímos do restaurante já próximo de meia-noite para ir para o hotel. E eu estava com um colega no carro dele, e nós saímos, isso que nós saímos, ele falou comigo assim, ó, veio um cara aí atrás com um carro todo apagado, forçando a passagem, eu falei, deixa ele passar, pô. Aí ele, tentando jogar para cá, o carro da pessoa passou, bateu o retrovisor no retrovisor dele, e caiu o retrovisor. Era até igual aquele carro que você tinha, o Corsa hatch, que tinha aquele retrovisorzinho que você batia e pendurava, mas você conseguia colocar no lugar. O cara passou, parou lá na frente, desceu do carro armado, o meu colega parou o carro, aí o cara lá armado, eu vi que ele desceu armado, estava com a pochete com a arma aqui, aí o meu colega me olhou, eu falei, rapaz, eu vou sair do carro. Ele falou, rapaz, você sai do carro, você tá maluco? O cara vai te dar um tiro, cara. Eu falei, não, eu vou sair do carro. Eu falei pra assim, morrer lá fora ou aqui dentro, pra mim vai dar no mesmo, né? Eu vou morrer lá do lado de fora, cara. Porque Magali tinha um carro exatamente igual o dele. E já tinha acontecido de sair o retrovisor, aquele Corsa hatch antigo, né? Saiu o retrovisor, era uma moto, se encaixava no lugar. Eu saí do carro, era uma meia-noite e pouco, não tinha ninguém lá na rua, em Vila Velha. Não tinha ninguém na rua. Aí eu passei pelo cara, o cara, ele chegou para trás um pouquinho, ficou me olhando, eu passei por ele sem falar nada. Aliás, falei com ele, olha, eu vou arrumar. Ele falou, quem vai pagar meu prejuízo e tal? Aí eu passei, cheguei lá, encaixei o retrovisor no lugar, porque eu sabia, né? A perna tremia como uma vara verde. Tremia, né? Aí, nisso que eu passei perto dele, a minha tranquilidade, eu tava nervoso por dentro, mas eu me mantive calmo. Aí eu passei perto dele, ele levou a mão para mim, eu cumprimentei ele, o olho dele era 2 bolas vermelhas, ele devia estar cheirando tudo, cara, que podia se imaginar, né? E eu entrei no carro, ele pegou o carro e foi embora, e eu, com um colega ali, né, nós fomos pro hotel, e a perna do colega no carro ficava assim, né? Falei, rapaz, a perna dele assim, ó, e ele preocupado. Então, muitas vezes a nossa calma pode salvar a nossa vida, que se eu saio daquele carro, esbravejando aquele carro, o cara me dá um tiro. Não tenha dúvida que ia acontecer isso. Então, muitas vezes, isso aí, lógico, foi um fato assim, trágico que aconteceu, poderia ter outro desfecho, mas tudo na nossa vida passa por nós conseguirmos segurar o nosso temperamento, né? Nós somos muito hábeis em falar, e o problema todo é esse, a gente não escuta o conselho bíblico, é para a gente ouvir mais, que quem ouve mais, ele erra menos, a gente quer falar, a gente quer colocar para fora, e muitas vezes aquilo que a gente quer colocar para fora não é a hora, como o Mentuza comentou e outros aí, não é a hora, não é o momento, às vezes com a esposa, com a namorada, com o filho. Se você pensasse um pouquinho, você diz assim, isso aí vai trazer mais prejuízo do que benefício, né, para a nossa vida. Então é um fato que aconteceu
E na nossa vida a gente tem muitos casos assim. Eu queria compartilhar aqui com vocês esse episódio. É isso. Essas experiências que o Mário teve são a matéria-prima, né, para o nosso aprimoramento, para o nosso aprendizado, né? São nessas coisas que a gente vai aprendendo a conviver com os problemas. Continuando aqui, no nosso capítulo 2, nós temos o ponto 3 que diz, aliás, o ponto 2 que diz assim, não provoque. Se existe uma ocasião em que precisamos... Não, esse eu já falei, vamos pular. Não se torne uma pessoa inconveniente. Há aqueles que têm prazer em irritar os outros com palavras desagradáveis, com brincadeiras inconvenientes. Se você age assim, procure mudar o seu comportamento. Porque isso não leva ninguém a nada. Quando nós desconsideramos as pessoas, né, falando coisas que não devemos falar, palavras desagradáveis ou atitudes e brincadeiras inconvenientes, nós estamos provocando, nós estamos sendo inconvenientes e provocando a pessoa a ira e a respostas que vão provavelmente trazer um trauma ainda muito maior. O número 4 diz assim, não faça ameaças tolas, cita-se aqui no texto, né, o caso de Sambalate e seus companheiros tentando intimidar Neemias, que por ser um homem de Deus e compenetrado no que ele estava fazendo, ele pôde se posicionar e não levar em conta essas tolices. Mas nem sempre, quando nós cometermos qualquer tipo de ameaças tolas, nós poderemos honrar aquilo que nós falamos. Às vezes nós fazemos ameaças que nós não podemos cumprir. E, além de provocarmos a ira, de criarmos um problema ainda maior, nós estamos fazendo coisas que nos irão envergonhar depois. Então é melhor que a gente não tome esse tipo de atitude. Não faça julgamento precipitado. Caramba, isso aqui é uma das atitudes que eu falei isso no começo, a gente toma isso, mas muito facilmente. Muito facilmente a gente toma essas atitudes precipitadas. Davi ficou indignado quando Natã veio falar para ele uma parábola falando sobre um fazendeiro rico que tomou a ovelha de uma pessoa pobre. E Davi foi ouvindo aquilo e já tomou logo a atitude. Mas aquele homem estava falando de Davi. E foi preciso o profeta chegar aqui, meu filho, ó, abre o olho, cara, é com você que eu estou falando. Foi você que fez isso. E às vezes nós tomamos esse tipo de atitude. Nós nos precipitamos, fazemos julgamentos precipitados. E esse texto que a gente citou agora há pouco, de Tiago, capítulo 1, né? Todo homem seja pronto para ouvir, é o nosso ponto número 6, ouvir não faz mal a ninguém. Às vezes as pessoas estão praguejando, as pessoas estão gesticulando, as pessoas estão extravasando e a gente já quer interromper, quer tomar atitude, porque nós já estamos julgando aquela situação. Mas ouvir é importante demais. Porque enquanto a gente ouve, a gente tem tempo de refletir, a gente tem tempo de analisar, a gente tem tempo de perceber o que é que está acontecendo naquele evento. E muito provavelmente, a gente sendo tardio no falar e tardio no irar, nós vamos conseguir resolver. Tem problemas que parecem insolúveis, tem situações que parece que não vai ter jeito, a gente vai ter que irar, a gente vai ter que tomar uma atitude. Mas vamos ouvir primeiro. Não vai fazer diferença. Se você se irá agora, ou se irá daqui mais meia hora, ou se irá daqui mais um dia que seja, o importante é que você precisa ter seu tempo de reflexão para que você não cometa nenhuma torpeza, para que você não faça nenhum tipo de agravo naquilo que já está grave, para que você não venha a estar apontando o dedo, falando coisas que não deveria, incitando a pessoa a um ódio ainda maior. Então, esse Tiago, capítulo 19, ele nos fala sobre ser tardio,
ser pronto para ouvir, né? Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Não vamos entrar nesse ponto aqui, porque a gente já conversou um pouquinho a respeito disso. Vamos pular para o capítulo 3, que diz assim, o tema é o alerta necessário. Paulo termina sua recomendação fazendo um alerta necessário. Não deem lugar ao diabo. Naturalmente, Paulo não estava insinuando que um crente irado está totalmente à mercê do diabo. Mesmo enfraquecidos, aquele que está em nós é mais forte do que o príncipe deste mundo. No entanto, a ira descontrolada pode dar oportunidade ao inimigo para exercer influência sobre nós, a fim de fazermos o mal. Então, nem deis lugar ao diabo, o apóstolo Paulo estava dizendo exatamente isso. Se você der lugar ao diabo, você vai permitir que ele faça o que ele sabe fazer. E ele sabe com maestria como te levar para uma situação sem volta. Ele sabe como te provocar, ele sabe como te seduzir, ele sabe usar a mentira e ele sabe fazer você pecar. É a especialidade dele. Então, dar lugar ao diabo, ceder às provocações, fazer com que as suas palavras sejam torpes, que sejam exaltadas, que sejam exageradas, que sejam ameaçadoras, é você estar dando lugar ao diabo. E eu, particularmente, não me sinto nem um pouquinho à vontade imaginando essa possibilidade. Não que isso não aconteça, a verdade é, via de regra, a gente acaba em alguns momentos cedendo, pecando, mas como diz o apóstolo João, filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos, nós temos um advogado, que é Cristo. Amém, queridos? Então, esse alerta do apóstolo Paulo, para que nós não venhamos a dar o lugar ao diabo, por causa de 3 pontos que ele cita aqui. Satanás usa a estratégia da tentação, Satanás usa a estratégia do engano e Satanás usa a estratégia da acusação. São 3 pontos que o diabo tem como arma e como foco para nos levar a uma destruição em um momento de ira. No momento da ira, falando sobre a tentação, ele atiça ainda mais os nossos ânimos, instiga lembranças verdadeiras ou imaginárias que justifiquem nossa atitude. Ele não tem poder para criar o pecado e introduzi-lo no nosso coração. Pode apenas chamar a nossa atenção para uma fraqueza que nós já tenhamos. Ao pecarmos, a responsabilidade é nossa, porque aquela fraqueza já estava em nós. E o texto de Tiago 1, versículos 14 e 15 diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte, porque o salário do pecado é a morte. Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Satanás usa a estratégia do engano. Ele tentará desviar os nossos olhos e ouvidos da verdade e apontando-os para aquilo que desejamos ver e ouvir. Assim, o nosso julgamento contra aqueles que nos aborrecem fica comprometido e as chances de conciliação se esgotam rapidamente. Desculpem, a foto aqui ficou horrorosa, tá? Então, por favor, leiam para mim. Temo que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E o terceiro ponto, Satanás usa a estratégia da acusação. Após nos seduzir e nos enganar, a ponto de perdermos a paciência com alguém, ele constrange a nossa consciência de modo a que não creiamos na graça, no perdão e na redenção que temos em Cristo Jesus, tentando nos desviar do caminho de reconciliação com Deus e com o próximo.
Então, a estratégia dele nesse caso, na questão da acusação, é que vamos cair em algumas situações talvez, mas o que ele vai fazer é colocar a culpa, a acusação. Ele vai apontar o dedo e você vai aceitar essa acusação. Então é por isso que o apóstolo Paulo já recomenda: nem deis lugar ao diabo, porque ele faz um estrago. Aonde ele entra, ele faz um estrago. E quando ele entra com uma acusação, fica difícil, porque aí é você contra você mesmo. Você está lutando contra si próprio. E isso pode te trazer um dano terrível. E para consertar isso, não é fácil. Hajam psicólogos e hajam jejum e oração. Porque senão a situação fica difícil. Então, não dar lugar ao diabo é tirar dele a razão de nos acusar perante Deus e não permitir que o nome de Deus seja blasfemado por causa de nossos acessos de raiva. Por isso, Paulo recomenda: seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Tito 2, 7 e 8. Então, queridos, o nosso comportamento como cristãos é seguirmos o que a palavra de Deus nos ensina. Como eu disse no começo, ou pelo menos no meio da lição eu falei sobre isso, nós podemos ouvir, podemos ler todo esse texto, até entendê-lo, mas se nós não colocarmos em prática, não adianta. A diferença toda de um cristão verdadeiro é que ele lê a palavra, ele examina a palavra, ele medita nela e deixa que ela seja a coordenada de sua vida. Quando eu vinha para cá, eu vinha pensando no cristão dos dias atuais. Alguns, lógico. Alguns hoje querem um comprometimento com Cristo da seguinte maneira. Imagine uma pessoa que está assistindo um filme ou assistindo um programa de televisão, se apaixona por aquele artista e passa a viver um romance com aquele artista. O artista, logicamente, nem sabe disso. Mas aquela pessoa alimenta pensamentos, ela cresce na sua mente, ela voa, ela viaja, mas ela nunca vai experimentar aquele artista. Ela nunca vai ter um contato pessoal, ela nunca vai ter um romance verdadeiro com aquele artista. Parece que assim é aquele que gosta de Cristo, gosta da igreja, gosta da Bíblia, gosta da palavra, mas quer ter esse romance à distância. Porque ele não se envolve, ele não deixa que Cristo se envolva, ele não deixa que haja envolvimento, e para que haja esse envolvimento, é preciso que você abra o seu coração para colocar em prática o que a palavra de Deus ensina. Então, se nós não conseguimos colocar em prática o que a palavra de Deus nos ensina, é como se Cristo estivesse do lado de lá da tela e nós do lado de cá, sem jamais termos esse contato. Adoro Cristo, adoro a igreja, adoro Jesus. Jesus está na minha vida. Jesus está comigo, como muitos dizem. Eu estou com Jesus. Mas não tem prática. Não tem Jesus. Não tem prática. Não tem vida com Deus. Então, se nós queremos vencer a ira, se nós queremos passar por cima desse problema de uma forma vencedora mesmo, nós precisamos controlar a ira. Deus te abençoe e até a próxima Escola Bíblica Dominical no domingo que vem. Amém? Bom, chegamos ao final da nossa aula. Muito obrigada, pastor Ricardo, muito acrescentou à nossa vida, conduziu de forma brilhante o estudo, tenho certeza que acrescentou muito à nossa vida. Na semana que vem, nós falaremos sobre solidão, como enfrentar a solidão. Acredito que casas lotadas, mas muita gente solitária dentro de casa. Cada um no seu cômodo, cada um no seu canto, cada um no seu afazer, muita gente solitária.
Como lidar com isso? Em tempo de reclusão também que nós estamos vivendo. Então será o tema da nossa próxima aula. Um domingo abençoado para você, foi muito bom ter você conosco.